ouvintes do Jogo da Velha, bem-vindos à nossa nova série de podcasts. Nesse primeiro programa, discutiremos algo que ainda gera polêmicas. O que é arte? Segundo o dicionário Oxford, arte é um conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a produção de objetos, técnica. E para vocês, convidados, o que é arte? Então, arte para mim é algo complicado para definir, porque é uma coisa tão assim, um termo tão grande que abrange tanto. Para mim, arte eu acho que é uma coisa que promove uma reflexão, uma crítica que me faz pensar sobre o mundo e sobre sentimentos, essas coisas, e principalmente que me faz sentir algo. Eu acho que, tipo, sim, tem essa coisa da beleza, mas acho que é mais do que, tipo, acontece com a gente quando a gente olha para a arte. Então, para mim, é isso. Oi, Camila, bom dia. Para mim, a arte ela pode ser considerada uma forma mais alternativa e informal do ser humano se expressar, como as suas emoções e pensamentos, por forma, assim, do jeito que ele se sentir mais à vontade, né? Assim, pode ser por poema, música, obras de arte mesmo, né? Como grafites, pinturas. E, assim, do jeito que a pessoa mais se identificar. Bom, na minha opinião, arte é uma coisa que a gente não pode limitar. Por exemplo, a arte, ela dependendo muito da época que você tá, em qual sentido, qual cultura você vive, ela pode ser completamente diferente. A arte pode ser representada tanto em um quadro, uma pintura, um desenho, quanto em uma arte feita à mão, quanto, por exemplo, o mictório foi dadaísta, que foi a fonte, então depende muito de quem faz, como faz, quando faz. A cultura em que você vive influencia muito, a época que você vive influencia mais ainda. Então é muito difícil definir o que é arte para mim, sendo que ela é uma coisa completamente abstrata. Opa, Camila, bom dia. Então, para mim, arte é tudo que está chamando a atenção. Um exemplo, sei lá, de um gol de futebol até um quadro mais conhecido, assim. Então é tudo que tá chamando a atenção, que as pessoas acham bonito, gostam de estar apreciando, tá tentando entender. Eu acho que é isso aí, arte. Ah, entendi. E você, Igor? Bom dia, Camila. Bem, eu vejo a arte mais como uma forma de... Ela está relacionada sobre tudo que é sentimento. Então, eu vejo a arte literalmente numa dança, numa pintura, numa música, no cinema. Em qualquer área, a gente pode estar vendo, assim, ela tá ligada não só à emoção de quem a faz, tanto como quem recebe, né, a arte. A gente vê que tem uma ligação, acho que muito mais sentimental, emocional, do que apenas só um lápis num papel ou uma dança. Então, penso a arte como algo que ajuda a difundir a sociedade de forma sentimental e emocional, uma forma de achar algo, né, que se encontre em duas ou mais pessoas. Bonita resposta. E você, Marina? Também achei bonita. Eu queria complementar falando, tipo, eu gostei bastante que falaram e acho que, tipo, além da arte ser uma coisa bonita, acho que é meio que uma coisa que a gente geralmente pensa, ai, que lindo, só que a arte também dá pra causar indignação, tipo, nojo, sabe, ódio, coisa assim. Eu acho que é isso que é legal, é tipo, uma conexão mesmo, meio que ela, sei lá, ela prende um sentimento, meio que imortaliza isso. Aí eu sempre fico pensando, tipo, nas pinturas das cavernas, que eu acho que, assim, é muito bonito ver isso e pensar, por exemplo, como foram humanos que fizeram isso milhares de anos atrás, e pensar, por exemplo, até no jeito que eles, tipo, meio que a delicadeza e a sensibilidade para fazer isso. Tipo, não tinha razão para eles pintarem as paredes.
eles só queriam, e eu acho que isso é uma das belezas da arte, que é, tipo, uma coisa essencialmente humana, sabe? Tipo, é meio assim, pode ser considerado inútil, porque não é uma coisa assim, na sobrevivência precisa, mas é uma coisa que emocionalmente, tipo, de certa forma a gente precisa de arte. Mas Não, acho que por isso que é tão precisa. legal. A gente precisa de arte para sobreviver. E você, Isa, o que você acha? Bom, eu queria falar que eu concordo com o João. Eu acho que a arte pode ser considerada, assim, desde um gol de futebol, né, que é uma coisa mais assim, alternativa, até uma pintura, né, dança, várias coisas. E eu acho que a arte, pelas pessoas terem os seus interesses, assim, mais direcionados a um ramo, assim, a uma área, ela pode unir também as pessoas, sabe? Que têm os mesmos interesses e, tipo, pode unir as pessoas que são interessadas nas mesmas coisas também. Ou até causar discórdia. Também pode causar discórdia, enfim, Uhum. debates, né? Sim. E você, João? Então, a Marina falou que a arte pode estar fazendo alguém sentir nojo, causar algum desconforto. Eu acho que é bem isso, porque, para mim, que eu falei, a arte é tudo que está chamando atenção. Pode ser a coisa mais absurda possível, mas tem que estar chamando a atenção de alguém. Vai causar nojo, a pessoa vai gostar, não vai gostar, vai ficar brava, mas vai estar chamando a atenção dela, então ela vai estar falando alguma coisa sobre. Uhum. Agora uma pergunta motivadora. Vocês acham que, por exemplo, propaganda é uma forma de arte? Pode falar, Bia. Olha, Camila, eu não sei te responder isso ao certo, porque eu acho que tem muitas propagandas que elas são, por exemplo, muito. Como é que eu posso explicar? Muito fúteis, como propagandas. Eu não sei, eu nunca vi uma propaganda muito, muito fútil, mas eu acho que nem toda propaganda tem uma essência de arte. Eu acho, na minha sincera opinião, que podem existir. Eu não sou muito ligada a esse mundo, eu não tenho muita. Não, tipo, eu não tenho muito embasamento para responder essa pergunta, mas eu acho que sim, porque muitas dessas propagandas às vezes passam para você um sentido. Eu acho que agora pensando, se a propaganda ela passa um significado bonito, se ela é uma propaganda que traz reflexões, traz conceitos importantes, não é uma propaganda tipo compre cerveja, eu acho que sim, pode ser considerado arte, sim. Ah, entendi. Só antes de vocês falarem que eu esqueci de passar meu ponto de vista, mas para mim arte pode ser tudo que mexe com você, porque e também o que a linguagem não consegue explicar, porque a linguagem humana em si ela é incompleta, ela não consegue passar, por mais que nós tentemos, não dá, você não consegue descrever em palavras o que você sente. E eu acho que a arte é uma forma de você expressar os seus sentimentos. E eu acho que arte, sim, é uma coisa fundamental para a natureza humana, porque sem arte a gente não vive, basicamente. Eu acho que uma das grandes virtudes da vida é a arte. É você contemplar a arte, porque ela realmente mexe com você em uma coisa que você não consegue pôr em palavras. E também sobre essa coisa da propaganda, também a gente tem que ver que, tipo, diferença, sabe, de publicidade e propaganda, porque propaganda também tem aquela questão de espalhar ideologias e tudo mais, e também está atrelado ao sistema capitalista. Também tem que ver o que o capitalismo fez com a arte, que acabou massificando e acabou tirando a beleza que essa arte tinha. E virou apenas uma commodity. Não commodity, mas virou só mais um objeto e tirou toda a arte, toda a alma que tinha lá dentro. Pode falar, Isa. Oi, então, falando de propaganda também, eu acho que, assim,
mesmo que mais fútil, sabe, que seja propaganda, tipo, sei lá, de cerveja, como a Bia falou, ou enfim, qualquer produto, eu acho que, assim, as empresas grandes, principalmente, elas possuem, assim, uma grande equipe por trás, sabe, de marketing, de criação, de visual. Então, eu acho que, assim, essas pessoas estudaram para fazer isso, então, né, elas entendem bastante do assunto. Então, eu acho que sim, as propagandas podem ser consideradas uma forma de arte. É óbvio que algumas mais do que outras, né? Algumas acabam se destacando mais. Que assim, eu acho que tem empresas que acabam se engajando mais com isso. Mas eu acho que, assim, por ter uma equipe tão grande, sabe, por trás das propagandas e pessoas que estudaram para isso, sabe, como publicidade e propaganda, enfim, marketing, eu acho que sim, pode ser considerado uma forma de arte as propagandas. Ah, entendi. E o que você acha, Camila, Marina? um adendo rapidinho. Claro. Eu falei, né, quando eu estava respondendo a questão que você falou, né, sobre a questão meio sobre as propagandas, e eu falei que eu não tinha muita noção sobre o assunto. Então, minha resposta foi meio rasa, meio vazia. E Não, agora, relaxa. Não tem problema você não saber das coisas. É sim, importante você admitir que não sabe. nossa, eu sou zero conhecida sobre esse assunto. Agora, vendo vocês falando, eu super concordo com tudo que vocês estão falando. E, tipo, realmente, tipo, o que a Isa falou, o que você falou, fazem total sentido. E é isso, parabéns pelo menos pra vocês, porque eu realmente não tinha noção sobre esse assunto. Agora que vocês estão falando, eu consigo ter uma noção geral maior. Ai, que bom. E você, Marina, o que você acha? Oi, então, eu não acho que é arte, porque pra mim eu sinto que mesmo que tenha uma coisa de despertar sentimentos, eu sinto que é sempre com segunda intenções. É sempre a propaganda, ela só existe mesmo para promover um produto e no final das contas esse produto é para gerar lucro. Então eu sinto que não é muito uma coisa de arte, porque o principal propósito deles não é muito fazer uma reflexão de verdade da sociedade. É tipo, eles fazem o suficiente para que você se lembre da marca, que você se lembre do produto e compre. Tanto que, tipo, nunca que você vai ver uma propaganda fazendo uma crítica realmente, tipo, extrema, uma coisa assim, porque é sempre só o suficiente, só o raso para poder meio que contentar essa coisa. E é isso que eu acho, é que nem a Camila disse de massificação. Então, eu realmente não acho que seja uma arte. E eu sei que, assim, tem artistas por trás, e eu concordo com isso, mas eu acho que tem uma diferença entre arte, tipo, assim, e arte, tipo, sei lá. Eu acho que tá em outra categoria, realmente. Mas é Então isso. você acha que a arte tem a ver com a intenção? Eu acho que tem a ver com intenção, porque eu acho que isso, tipo, a propaganda nunca vai. É com as segundas intenções mesmo. Por exemplo, eu acho que isso também desperta outro debate, que é, por exemplo, tem artistas que parece que a arte deles virou mais uma coisa de comercialização, que nem Romero Brito. E eu acho que também é um debate muito bom pensar, isso é arte? Porque tem alguns artistas que falam que não é arte, porque o cara não produz mais coisa com uma reflexão, uma coisa assim, tipo, só virou uma estética que ele coloca em produtos para vender. Então, isso ainda é arte? Propaganda é arte? Eu acho que é legal, porque para mim, mesmo que propaganda tenha uma estética bonita, tem algumas que fazem você sentir emoções. Acho que no final das contas, eu ainda me sinto muito incomodada com essa coisa de que só existe puramente para me vender algo, sabe? Então, é por isso que eu não gosto. Aham, eu concordo totalmente. E o que você acha, Igor? Então, eu vejo que assim, a arte, ela veio influenciando o mundo ao longo dos anos. E a gente vê que a propaganda, ela teve muita influência na história, até mesmo na época do Hitler, né? Em que as propagandas acabavam mexendo com as massas. E eu vejo que, se você for para pensar na propaganda em si, ela mexe muito com essa questão das emoções e dos sentimentos das pessoas. Então, eu analiso que, mesmo sendo algo, muitas vezes, que, assim, teoricamente, para a questão cultural, né, ela se torna algo fútil,
ela busca o sentimento das pessoas, ela tenta achar algumas razões para estar ali. Então penso que, querendo ou não, ela ainda pode se encaixar como arte pelo significado que eu trouxe, né, de arte, que seria essa questão do sentimento. Então, como ela busca estar sempre influenciando as pessoas, eu acho que a arte ela tem esse fator de influência também. Você acha que ser arte precisa ter intenção de ser arte? Olha, eu vejo que não. Eu acho que a partir do momento que você põe o que eu disse, você põe o seu sentimento ou de alguma pessoa no, no local, ou na apresentação, seja no que você estiver fazendo, ela já começa a se enquadrar nesses padrões de arte. Só que é claro que eu acho que ela ainda teria que ter alguma contribuição histórica ou cultural para se tornar algo O grande, né? Romero Brito, que o exemplo que a Marina tinha dado, você acha que é arte? Eu vejo que ele traz muita influência, ele trouxe, assim, até mesmo para a história, como essa questão do capitalismo. Ele é arte por estar contribuindo para a história, mas eu acho que, como eu disse, eu acho que não se torna uma arte grande, uma arte cultural, né? Ou seja, ele não traz influência no pensamento das pessoas nessa questão, mas ele ainda continua trabalhando com o sentimento dele, com, mesmo que seja o sentimento de consumismo das pessoas, né, com esse pensamento de consumismo, ele ainda tá dentro dessa questão de estar mexendo com emoções e sentimentos, né? Ah, entendi, interessante. E você, João, o que você acha? Então, eu concordo muito com o que você falou, Camila, a Marina e a Isa falaram, que assim, eu acho que propaganda pode ser considerado como arte, porque existe toda uma produção por trás, de escolha de cor, enquadramento, tudo mais, assim, para estar fazendo aquilo chamar a sua atenção e você querer se interessar. E existe a segunda intenção da propaganda, que é fazer você comprar o produto ou apoiar a ideia do que a pessoa está falando lá. E isso vai de acordo com o que eu penso que a arte hoje é algo muito comercial, entendeu? Então, o próprio Romero Brito que você falou é um exemplo disso. Muito lugar onde você vai existe um quadro dele ou uma réplica fiel, quebra-cabeça de quadro dele. Então, eu acho que é algo muito comercial, a arte hoje em dia. Oi, Entendi. então, eu acho que falar. assim, eu concordo com o que a Marina e o João falaram também, que virou uma coisa muito comercial. E eu acho que assim, pode ser considerada uma estratégia de marketing, assim, usar a arte para promover os produtos da marca. E eu acho que assim, eu não vejo muito problema nisso. Eu acho que assim, acaba, né, cada vez mais tirando a essência assim do que é a arte de verdade, né? Usando para ganhar dinheiro em cima. Mas eu acho que assim, cada vez mais isso vai acontecer, sabe? E assim, um ponto que a gente não tocou também, que eu acho que seria legal tocar, é a arte na moda, né, também, que é uma coisa muito cultural e que, enfim, varia de vários países, né? E eu queria saber de vocês também, o que que vocês acham, tipo, as roupas, essa parte mais da moda, se ela também pode ser considerada uma arte. Então, eu gostei muito do que você trouxe, Isa, que eu acho que moda, muitas vezes, é muito desprezado como arte. Porque muitas pessoas veem, tipo, apenas como uma coisa, assim, utilitária. Tipo, eu preciso de uma camiseta pra me vestir, pronto, é isso. Mas eu achei incrível a produção, tipo, artística que tem por trás. Porque é muito interessante ver, assim, esses designers desconstruir as coisas, as figuras, fazer diferente. E como também essa arte impacta o nosso dia a dia. Eu acho que também a gente vê como, assim, a gente geralmente só pensa arte como escultura, arte visual. Só que tem muita coisa assim, por exemplo, tem arte tipo de cerâmica, têxtil, tem tudo esses diferentes, por exemplo, cinema, teatro, música, que muitas vezes a gente ignora para pensar na arte que a gente só vê em museu.
Então, eu acho muito legal ver isso, porque moda... Eu não sei, eu acho que é visto por desprezo, uma coisa assim, porque geralmente só vem como uma indústria mesmo, mas não vem, assim, o trabalho criativo que tem por trás. Eu acho isso muito legal. Mas Isso foi ótimo, Marina. O que você acha, Bia? Então, Camila, eu acho que a cultura, né, essa arte em roupas, ela não tem tanta, que nem a Marina falou, ela é meio que menosprezada, assim, ela não tem tanta relevância pelas pessoas. Eu acho que é para ela ser tão comum. Por exemplo, tipo, querendo ou não, toda a roupa que eu tô de casaco e um shorts. Essas duas peças de roupa, elas podem ser consideradas arte, porque elas são feitas por designers e quem mais? As pessoas que vão costurando elas, vão pesquisando qual tipo de tecido fica melhor. Para mim, eu considero isso como arte. Eu acho que essa banalização da arte na moda ocorre porque a gente sempre está usando as roupas. Se a gente tivesse, tipo, todos os quadros, todos os museus em casa, eu acho que teria a mesma banalização, na minha opinião. Uhum. Agora, rapidinho, eu vou falar minha opinião. Eu adorei esse tema que a Isa trouxe. Moda, tipo, pessoalmente, moda é uma coisa muito importante para mim, porque é uma forma de você se expressar para o mundo, é a forma que você se apresenta para o mundo, porque apesar do que falam, primeira impressão aparências importam, primeira impressão é muito importante. E a forma como você se veste diz sobre seu posicionamento no mundo, sobre quem você é e como você se comporta. E eu acho que moda é uma coisa muito importante, por exemplo, como coisa de uma forma de resistência artística e de introduzir mudanças no mundo. Porque você olhando para a história recente, a moda teve um papel muito importante. E eu acho que agora a gente ter essa coisa do fast fashion, acaba, como a Bia disse, banalizando muitas coisas, porque não tem mais o sentimento, como o Igor tinha falado, da arte. Não tem sentimento, não tem intenção. Acaba que é literalmente só para vender. E ainda por cima, é feito por mão de obra basicamente escrava. Então não tem como, por exemplo, a blusa que você compra no Forever ou, sabe, em outra coisa de fast fashion, ser arte. Porque muitas vezes é uma reprodução, entendeu? É uma reprodução e acaba que aquilo não tem mais aquilo que, tipo, se torna arte. Acaba só virando um objeto bonito que não tem, sabe, um valor. E como eu acho que, sabe, a moda como arte ocorre, também precisa ter a intenção também de quem está fazendo e quem está usando. Se você, por exemplo, você vê em desfiles, você não de, por exemplo, essas coisas tipo Chanel e tal, porque acaba que acaba muitas vezes que não é arte, sabe? Porque tem N razões. Mas, sabe, de marcas menores, eu acho que é importante, eu acho que é a arte, porque é a forma dessa pessoa se expressar. E também muitos movimentos de contracultura eram baseados na roupa, como, por exemplo, o movimento punk, o movimento gótico, por exemplo. Isso é muito importante. E eu acho que um dos motivos que a moda acaba sendo tipo uma coisa meio que, sabe, meio ignorada na arte, porque a coisa têxtil sempre foi ignorada porque era feito por mulheres e também muitas vezes por mulheres pobres e não tinha esse caráter, sabe, acadêmico porque não eram a maioria não eram homens que faziam e aí não tinha muita a valorização, sabe? É isso. O que você acha, João? Então, eu acho que moda é arte, sim, isso é praticamente inegável. Aí eu tava pensando aqui que tem muitos artistas mesmo que desenvolvem produtos para moda, fazem collabs com marcas de tênis, de roupa e tudo mais. Eu sou uma pessoa que me interessa muito por isso. Então, pega um artista, por exemplo, o Caos, que faz bastante sucesso lá nos Estados Unidos, por exemplo.
Ele tem collab com a marca de tênis do Jordan. Então, é isso que eu acho que as pessoas, eu acho que tem que... Como é que eu posso falar? Tem que investir mais nisso, sabe? De ambos os artistas que fazem esculturas, pintam quadros, etc., se misturar no mundo da moda, que eu acho que é algo muito positivo, entendeu? Porque ambos são arte e tudo mais, e acho que só contribui. Entendi. O que você acha, Marina? Tá. Uhum. Então, assim, geralmente a arte, que nem você disse, é uma coisa... Não, geralmente a arte têxtil é associada ao feminino. E acho que essa é uma das razões que é tão... Assim, as pessoas não olham. Por exemplo, em museu, geralmente, quando tem, se tiver coisa têxtil, geralmente não tem autoria. É anônimo porque as pessoas não eram... Tipo, não tinham crédito, não tinha essa coisa do artista ser conhecido pela arte têxtil. E eu acho muito legal ver essas coisas, porque é muito lindo. Por exemplo, da cultura indígena mexicana, ou se não do Japão, o cuidado, o simbolismo e também meio que ritual que tem por trás de tudo isso. Eu acho muito legal. E também tem que pensar, por exemplo, renda. Renda, você pensa assim, deixa, uma coisa qualquer. Só que tem, tipo, uma coisa artística por trás. E é muito triste, estava lendo um artigo sobre como meio que essa arte está morrendo hoje em dia, porque a gente vê isso como uma coisa de velhinha e tem todo um cuidado, uma produção. E eu acho que a arte também pode ser tipo o bordado da sua avó, os paninhos da cozinha. E também tem que ser valorizado. É isso. Eu concordo plenamente. Agora que você falou de renda, eu lembrei de uma história que eu vi, que era de que as pessoas acabavam por algum motivo, agora não lembro exatamente, que não podia entrar mais renda no Reino Unido. E aí, é meio bizarra essa história, mas para entrar a renda, ele tinha que entrar meio que no caixão das pessoas, dentro do corpo das pessoas mortas. Isso é muito bizarro, porque a gente acaba não dando importância, mas, por exemplo, renda foi uma coisa de muito importante. Por exemplo, a seda, o tecido seda, que teve toda a rota da seda, que foi extremamente importante para o comércio na Ásia e na Europa por séculos. E o que você acha, Bia? Sobre esse assunto, eu realmente, é que nem basicamente o outro, eu não tenho muita noção, não tenho muito embasamento, não tenho muita opinião sobre, então eu prefiro só não comentar. Não tem problema, você pode dar a sua opinião, mas eu acho muito importante que você admite que não sabe. Isso é importante, porque a gente nunca sabe de tudo. Por exemplo, eu não sei também um monte de coisa, mas a gente vai indo. Marina? Oi, eu? Ah, tá. Deixa eu pensar aqui. Mas acho legal essa coisa de valorizar a arte popular, tipo, principalmente brasileira, que a gente geralmente não pensa nisso. Essa coisa do bordado da avó, que é uma coisa muito assim, é uma coisa da nossa cultura, que é bem legal, só que a gente acaba não vendo isso e fica falando, é do Picasso. Então eu acho legal. E também, tipo, arte indígena, que é bem bonito. E tudo isso, tipo, que nem a gente falou no nosso outro podcast, muitas coisas acabam sendo categorizadas como arte popular só porque não está no padrão europeu, mas na verdade tem toda uma produção artística por trás e uma intencionalidade também, sabe, técnica, porque realmente, tipo, muitas dessas coisas são, tipo, demoram muito para fazer, é uma dificuldade. Por exemplo, eu não conseguiria fazer renda, eu não sei como bordar direito. E, tipo, esses potes ou máscaras também. Acho que é bem legal ver a perspectiva de outras culturas sobre arte, porque, tipo, a nossa, a gente tá meio que inserido nessa coisa ocidental, que é, tipo, uau, a arte, uma coisa eterna dos deuses, o gênio, tipo isso. Só que acho que é uma coisa muito diferente para outras pessoas. É isso. Gostei bastante. Oi, Oi, pode falar, Isa. eu queria falar rapidinho, assim, como a gente tá falando de moda e tal,
que eu acho muito interessante, assim, ver a história, assim, e como faz parte da cultura dos países os tecidos também, sabe? Como, por exemplo, na Índia, no Japão, assim, na África, que cada lugar é usado um tipo de material, ou às vezes, assim, o desenho do tecido, sabe? Tipo, as estampas, como elas variam de país para país. Tipo, pode ter país que, sabe, usa cores mais fechadas, ou, assim, no Brasil, por exemplo, a gente costuma usar cores mais abertas pelo clima ser tropical. Então, eu acho legal que, assim, é uma coisa que é bem cultural mesmo, sabe? Que, tipo, depende extremamente do país, assim, da área que vem. E que, assim, eu acho que arte, por exemplo, pintura. Eu acho que de qualquer lugar do mundo, assim, você pode fazer a mesma pintura, que eu acho que é uma coisa mais que vem, assim, de dentro de você mesmo, sabe? Tipo, das suas ideias e tal. Agora, eu acho que essa coisa dos tecidos e da moda, eu acho legal porque é uma coisa, assim, mais particular de cada país. Nessa questão de moda e tecidos em cada país, eu acho que uma coisa que influencia bastante também é a própria religião de cada país e cada lugar que essas roupas e tecidos se encontram. Por exemplo, a questão da religião muçulmana. Eu, pelo menos, pelo que eu vi e já vi, porque eu já fui para um lugar que tinha uma religião muçulmana, eu já viajei para lá, e eu nunca, por exemplo, tipo, eu ia para as ruas e eu não via pessoas coloridas, eu não via pessoas com roupas com cores tipo diferentes de preto, branco e cinza. Então, acho que esse negócio de tecidos e é, as próprias roupas mesmo, elas são muito influenciadas pela religião que tá em cada lugar. Eu acho que, além disso, Bia, tem a questão de que em países islâmicos a religião influencia na arte, tanto que não há pinturas de figuras, por exemplo, porque não pode, por exemplo, não ter pintura, o máximo, não, tipo, pinturas de representações humanas, é sempre ou animais ou os arabescos que tem nas mesquitas. Que é uma coisa que a gente já estudou em artes também, que eu acho que é bem interessante. E também tem a questão de, por exemplo, eu sei no Marrocos que a parte externa das casas ela é simples, mas dentro é muito diferente. Eu acho que isso também reflete nas roupas, porque as mulheres podem estar ou com hijab ou burca, outra vestimenta, mas elas em casa, elas usam outras roupas, mas como a gente não sabe, porque é turista, porque é pessoa de fora, a gente acaba não sabendo. E eu acho isso muito interessante. Como a arte, ela tem, como a arte está nisso tudo, e também a religião também está nisso, a espiritualidade, né? Está nisso tudo. O que você acha, Marina? Então, eu achei muito interessante isso, porque a gente passou esse tempo todo discutindo sobre como a arte impacta na vida real, só que a gente acabou não falando tanto sobre como a vida e a política e coisas sociais impactam a arte, sobre como, tipo, realmente molda. Por exemplo, tecido, que nem a gente estava falando, geralmente a gente vai encontrar tecido, tipo, antigamente com, por exemplo, pigmentos que tinham só naquelas regiões, com cores que tinham lá. Eu acho muito legal, tipo, ver sobre até como religião e coisas, tipo, corriqueiras do dia a dia afetavam a arte, por exemplo, medieval, tipo, mesmo que tinha tido toda essa coisa greco-romana antes de representar a forma humana bem realisticamente, quando chegou a época medieval, você viu que teve, tipo, ficou mais estilizado. Isso acontece porque começaram, tipo, a religião cristã começou a ficar muito mais popular e na religião eles falam, tipo, tratam o corpo humano como algo, tipo, pecaminoso, de certa forma, então não seria correto, tipo, retratar pelado, coisa assim. E, além do mais, eles se importavam muito mais com o simbolismo por trás e não em retratar, tipo, realisticamente.
Então, acho que sempre que a gente tem que olhar para arte, a gente tem que também olhar para a história, como estava, tipo, relações sociais, ambiente, tudo isso, porque eu sinto que olhando a arte só, tipo, do nosso contexto para lá, a gente tem uma visão meio distorcida. E eu acho legal pensar em todos esses outros fatores. Também acho. Eu acho que isso serve de reflexão para os nossos ouvintes, o que é arte e tudo mais, depois da nossa conversa. Depois disso tudo, nós vamos encerrando. Obrigada a você que ficou escutando a gente até agora. Fique ligado que vão sair outros 2 podcasts no nosso blog. E é isso. Obrigada por terem vindo, convidados. E tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. Camila. Falou.